Bom dia a todos, que privilégio estar com os irmãos. E nós passamos esse tempo conversando sobre um assunto bem simples, bem light, família do pastor, né? Esse assunto que quase não dá pano para manga, quase não dá conversa, dá prosa, mas um assunto tão importante. Eu vou fazer uma santa bagunça, tá? Então vocês se preparem comigo, porque vocês não vão ficar parados. Então eu queria formar grupos de 4 pessoas agora, de preferência gente de igreja diferente. Então vocês vão sair do lugar mesmo. Então se levante agora e monte grupinhos de 4 pessoas, rapidinho, para a gente fazer uma dinâmica. Gente de igreja diferente. Então marido e mulher vai se separar, quem veio junto vai se separar. Cadeira é para mexer, não é para deixar arrumado que nem banco. Isso. A gente está acostumado com banco. Libertação de banco. Vamos lá. Santa bagunça. As cadeiras soltam. Você se liberta também. Faça uma santa bagunça. Se falta espaço, o que você faz com a cadeira, você empilha a cadeira. Aí ela dá espaço em volta. Grupos de 4, pessoas de lugares diferentes. Rapidinho. O pessoal da filmagem acabou de me odiar. Ele não sabe o que vem por aí. Eu sou o terror do povo da filmagem. Rapidinho, rapidinho as cadeiras. Empilha a cadeira. Se você empilhar a cadeira, daí fica mais fácil que crie espaço onde você está. Vocês vão escolher uma pessoa no círculo que é o secretário. É a pessoa que vai fazer anotações. Quem é o secretário do círculo? Processo eletivo, indicações. Entramos em votação. Processo de votação. Escolhido, eleito. Muito bem, parabéns. O irmão foi eleito, a irmã foi eleita. Então tem direito a ser a quinta em algum lugar. A irmã escolhe onde vai ser a quinta. A irmã escolha um grupo onde vai ser a quinta. Vamos lá. Olha aqui, tem 3. Dá para fazer um grupo de 3. Tem 3 aqui. Peguem 3 cadeiras vocês. Lá tem... E formem um grupo de 3. Isso. Então agora esse secretário vai estar anotando. Vocês são líderes de uma igreja e essa igreja tem um pastor, a esposa do pastor e tem filhos. Anjos do céu. Filho de pastor vem do céu, né? Filho de pastor não é resultado de um ato sexual, não é gerado no ventre de uma mulher, porque ele vem direto do céu. É assim que acontece? Então, pastor e a esposa do pastor são seres humanos normais. Eu queria que vocês conversassem aí quais são as dificuldades que uma família de pastor enfrenta. Quais são as dificuldades? Você, como membro da igreja, olhando aquela família que vive no aquário, que uma porção de gente observa o que eles fazem, o que não fazem. Quais são as dificuldades que você percebe que uma família de pastor enfrenta? A secretária ou o secretário vai anotar tudo que vocês vão conversar aí. Vocês têm alguns minutos para conversar no grupo. Quais são as dificuldades que a família do pastor enfrenta? 3h30, dá tempo? Vamos lá. A crítica está me cobrada por decisões que não cabem a ela decidir. Mais um minutinho para a gente passar para uma outra fase da conversa. Entendeu? Eu tenho 2 filhos, 5 e 3 anos, mas comida para você passar mal, a igreja, outros membros falam, ó... Então vocês vão pegar todos esses itens e dizer, esse é o item que a gente destaca, é o mais importante de tudo que nós falamos. Porque você vai ter a oportunidade de compartilhar com o grupo maior esse item, tá bom? Então, esse item, qual é o item? Da lista toda, dá uma passadinha na lista agora. Qual o item que você seleciona como mais importante? A dificuldade maior que você diria que o seu pastor, que os pastores enfrentam quando o assunto é família do pastor? Ser transparente.
isso gera problemas psicológicos, né? Isso. Nós vamos agora colocar aqui no telão a lista de dificuldades que vocês encontraram. Vamos ver o resultado das dificuldades que vocês encontraram. Nosso colega ali, o Felipe, vai nos ajudar digitando. Vamos começar pelo grupo lá no fundão. Qual é a dificuldade que vocês encontraram? Vamos lá. Esse grupo? Disponibilidade 24 horas por dia. Disponibilidade 24 horas por dia. Vamos lá, o próximo grupo. A nossa questão é o isolamento do pastor. Por quê? Pela falta de percepção dos membros da igreja de suas necessidades. Os membros não percebem as necessidades do pastor, daí ele vive isolado. Isso. Certo. É carregar o peso de ser exemplo. Carregar o peso de ser exemplo. Legal? Bom dia. A questão ali também do isolamento, no sentido de que o pastor ele não tem amigos, ele tem ovelhas, né? Então, muitas vezes não se preocupar em ter no pastor a figura dele ter amigos dentro da igreja. Tá. Não ter amigos. A cobrança pela perfeição da família pastoral. Cobrança da perfeição da família, né? Expectativa é que seja a família margarina, né? A gente pensou também na questão do pastor ser cobrado em ter sempre equilíbrio e diálogo. Sempre equilíbrio e diálogo. Bom, a gente acaba que tudo já foi meio dito aí, né? Legal. E aí Mas você pode repetir e daí a gente coloca uma marca lá que foi repetido. Então, por exemplo, se você disser, olha, o nosso grupo destacou carregar o peso de ser exemplo. Aí nós vamos colocar uma marca lá dizendo, olha, 2 colocaram isso. É exatamente esse. É esse? É exatamente. Então coloca lá uma marca no exemplo que dobrou. Então, nós concluímos aqui que é a dificuldade do pastor em unir a igreja local. Unir a igreja local. Isso. E isso afeta a família dele. Bom, aqui a gente achou a falta de apoio emocional, né, que acarreta em situações psicológicas do pastor também. Uhum. Falta de apoio emocional. Nós destacamos aqui a desvalorização do trabalho pastoral. Desvalorização do trabalho pastoral. Alvos de perfeição. Alvos de perfeição. Aquela cobrança lá de perfeição, né? Legal. Beleza. Obrigado. Bom trabalho de vocês. Isso que vocês estão falando é o que normalmente os pastores sentem. E quando você reúne pastores, o sentimento deles passa por aí mesmo. O material que vocês receberam, ele vai falar um pouquinho sobre esses temas e depois a gente, no final, pode voltar em algum desses temas caso você queira conversar um pouco mais sobre isso, tá legal? Mas o que vocês trouxeram à tona é o que veio como resultado de uma pesquisa que eu e minha esposa fizemos. Há alguns anos atrás, os menonitas pediram que eu e minha esposa falássemos num retiro de pastores menonitas. O tema da palestra era como proteger os filhos do pastor, a família do pastor, dos membros da igreja. Esse era o tema da palestra. E tem pouco assunto escrito sobre isso. Então, eu e minha esposa, nós temos muitos filhos de pastor em nossa igreja, e eu conheço muitos filhos de pastor, e nós resolvemos fazer uma pesquisa de campo. E nós tínhamos 2 grupos, filhos de pastor integrados na igreja, no reino, servindo, e filhos de pastor afastados. O resultado dessa pesquisa foi muito interessante. Basicamente, os filhos de pastor afastados da igreja, do reino, que não queriam mais saber de nada, e os que estavam integrados falavam a mesma coisa sobre as dificuldades que eles tiveram com a igreja e com a família pastoral. A reação, eles escolheram reagir de um jeito ou de outro, com relação a Deus e igreja, mas as dificuldades foram basicamente as mesmas. É interessante isso. E eu normalmente não faço isso. Quando eu cheguei no Menonita, eu disse, olha, normalmente nós, quando recebemos um pedido de uma palestra, a gente fala sobre o tema que foi entregue, mas eu gostaria de tomar liberdade de mudar o tema da palestra.
Vocês pediram que nós falássemos sobre como proteger os filhos do pastor e a família do pastor dos membros da igreja. Como resultado da pesquisa, eu tenho que mudar a palestra. E já que eu estou falando para pastores e esposas de pastor, a palestra, o tema vai ser como proteger os filhos do pastor e da esposa do pastor. Foi muito interessante. E foi um estudo que abençoou demais a minha vida, como pai da minha esposa, como mãe de filhos de pastor. Porque essa pressão externa da igreja e essa expectativa que a igreja tem e que nós colocamos sobre nós mesmos, como pastor e esposa de pastor, faz com que a gente tenha uma postura com relação à família do pastor e os filhos do pastor que geram muitas dificuldades. Se líderes de igreja podem fazer alguma coisa, é reafirmar para o pastor e para a esposa do pastor que eles não precisam colocar essa carga sobre a família deles. Porque eles colocam de graça essa carga, mesmo que ninguém cobre. Então, quando os líderes da igreja vêm e dizem que eles não precisam, isso pode ajudá-los a tirar esse peso. Mas quando um líder de igreja vem e reforça isso, aí complica de vez todo o processo. Um filho de pastor, nessa pesquisa, ele fez uma afirmação, podia voltar para o PowerPoint, muito interessante, que eu queria compartilhar com vocês. Ele diz assim: eu pessoalmente reconheço que meu pai e minha mãe evitaram o grande erro que a grande maioria das famílias de ministros cometem: ser bem-sucedidos na igreja, prejudicando primeiramente a sua relação conjugal e depois a relação com os filhos. Vocês falaram isso nas conversas que eu ouvi aí. O sucesso de ganhar uma igreja ao mundo todo é falso quando comparado com a perda da própria família. Por terem evitado este grave erro, creio que obtiveram a maior realização das suas vidas. Isso foi escrito por um filho de pastor naquela pesquisa que nós fizemos. Filhos de pastor têm essa percepção. E a construção que eles fazem de Deus, do trabalho no reino de Deus, do servir a Deus, é muito influenciado por essa experiência que eles têm no ver a maneira como os pais se dão no trabalho do reino. Nem todo filho de líder espiritual se torna líder espiritual, se torna pastor, missionário, escolhe servir a Deus. Você tem consciência disso, convicção disso? Ou você tem a expectativa de que todo filho de pastor e missionário vai ser missionário e pastor? Muitas vezes, líderes de igreja têm essa expectativa, às vezes inconsciente. E é de lá que vem cobrança. Às vezes, inconsciente. Vamos ler juntos esse texto? Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Alguma dúvida quanto à liderança espiritual que Samuel exerceu sobre o povo de Deus? Não. Mas os seus filhos têm livre-arbítrio, não tem? Existe alguma garantia de que seus filhos vão ser servos fiéis de Deus? Senão, eles seriam robôs. Se tivesse essa garantia 100%, eles seriam robôs. Se você se converteu adulto, aí fica mais fácil você entender. Você rompeu com uma tradição religiosa da sua família no dia que você se converteu. Se você foi criado em igreja por pais que levaram você à escola dominical, aí fica um pouquinho mais complicado, porque você acha que todo mundo tem essa experiência. A minha palavra para você é: não é assim. Você é um agraciado, uma agraciada, abençoado, abençoada, porque você está vendo uma sequência de gerações amando e temendo a Deus. E é isso que a gente quer e sonha. E ora e pede a Deus. Mas nem sempre
É assim. E nós temos vários exemplos bíblicos disso. Os filhos de Salomão serviram a Deus. Davi serviu a Deus. Salomão serviu a Deus. Os filhos dele, não. Você vê os filhos de Eli, não serviram a Deus. É interessante porque criar filhos não é uma coisa exata, uma ciência exata, é um processo de vida. Tem um livro que eu gosto muito, Quando Filhos Bons Fazem Escolhas Ruins. Muitas vezes nós criamos nossos filhos, eles mantêm os valores cristãos, mas eles escolhem caminhos que não são caminhos corretos, fazem escolhas ruins. E nós temos que administrar esse período de pródigo na vida dos nossos filhos. Pastores também têm isso, porque filhos de pastor também são pessoas que tomam decisões. A grande dificuldade é que ele toma a decisão e tem um holofote em cima dele. Como líder, se você tem uma expectativa saudável, real, bíblica, com relação à família do seu pastor, nessa hora você pode se transformar no bálsamo que a alma dele e da esposa dele precisa. É aquele líder, aquela líder que vai ter uma palavra de encorajamento, uma palavra de compreensão, alguém que vai estar orando, sustentando naquele momento em que eles estão lidando com um período de rebeldia dos filhos. Quem não enfrenta isso? Eu tenho um líder-chave na minha igreja que está lidando com esse momento. Um filho ótimo, sabe aquele filho que faz tudo certinho, tudo maravilhoso? E, de repente, na entrada da vida adulta, ele resolveu tomar algumas decisões. Não abandonou a fé, mas não está tomando as decisões mais acertadas. E a gente tem que conviver com isso. Isso é parte de ter filhos que estão entrando na vida adulta, não é assim? Pastores lidam com isso também. Quando você pensa em criação de filhos, você vai encontrar uma pressão muito grande que pastores têm, porque os filhos deles são diferentes dos seus filhos em algum aspecto, em alguma dimensão? Não. E em alguns momentos, você, líder, vai precisar lembrar o seu pastor que os filhos dele são iguais aos seus filhos. Em alguns momentos, você, líder, pode ajudar o seu pastor abençoando, lembrando o seu pastor, lembrando a esposa do seu pastor e lembrando o filho do seu pastor, que eles são uma família normal. E quando eles conseguem tirar a capa de super-herói, apagar as luzes da família do comercial de margarina, a vida fica mais fácil de ser vivida. E reconhecer que eu preciso buscar a Deus, eu preciso aplicar princípios bíblicos para viver na realidade o que Deus tem para mim. Aí vem a pressão bíblica em cima do coitado do pastor. Vamos ler esses textos? Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Eu conheço gente que, porque um filho de pastor está vivendo um período de rebeldia, líder de igreja, quer que ele deixe o ministério. Já viu isso? O nome disso é legalismo. E é pessoa que não entende que a vida é um processo. Que não entende que filhos fazem escolhas. Eu acho que tem que abandonar o ministério, sim, aquele pastor que abusa de um filho.
emocionalmente, fisicamente. Mas eu não preciso abandonar o ministério se, apesar de fazer o meu melhor, meus filhos fazem escolhas que o afastam de Deus e da igreja. Vocês concordam com isso? Percebe a diferença? Vocês são peça-chave para que essas barbaridades não aconteçam na igreja local. Vamos ler o outro texto? Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Isso é só para pastor? Legal, né? Isso é para todo mundo. Esse barco de criar filho é um barco nosso. Os princípios bíblicos da criação de filhos, de uma família, não são só do pastor e da esposa do pastor. São princípios nossos. O dedo que aponta para a fragilidade da família do pastor tem 3 dedos apontando para o acusador. O dedo que aponta para a família do pastor tem 3 dedos apontando para o acusador. Porque os princípios bíblicos que servem para a família do pastor são os mesmos que servem para a minha família, que estou apontando a família do pastor. E pior, quando eu faço isso contra um líder espiritual, eu estou acusando Deus de não ter capacitado esse homem para cuidar da família dele. Cuidado. Muito cuidado. Eu queria compartilhar com você sobre algumas prioridades que você pode ajudar seu pastor a colocar em prática para que ele possa viver uma vida familiar saudável. Quando você pensa em organizar uma vida familiar como líder de igreja, esses princípios você pode aplicar em casa. Eu conheço muito filho de diácono, de líder de igreja, que não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de servir na igreja, não quer mais saber de ir à igreja, porque os pais, que são líderes da igreja, cometeram esses mesmos pecados que eu vou apontar aqui. Essas mesmas dificuldades que eu vou apontar aqui. Como é que eu posso poluir o ambiente doméstico e, com isso, prejudicar a minha família? Esses poluidores surgem da pesquisa. Os filhos afastados falaram disso, e os filhos de pastor que estão na igreja, servindo a Deus, mencionaram isso. Os afastados não souberam lidar com isso, e usam isso como desculpa para estar longe de Deus e da igreja. Os que estão na igreja, eles dizem, nós tínhamos esses problemas, mas eu consigo enxergar o amor que meus pais tinham por Deus, eu consigo enxergar o que eles serviam, como eles faziam. Você percebe que não são esses problemas que determinam, é a pessoa, o indivíduo, e como ela lida com as dificuldades da vida que determina se ele continua fiel ou não a Deus. Você já teve razões para abandonar a sua igreja? Já teve? Se você é líder, eu acho que você já tem um saco de razões. Mas por que você não abandonou a sua igreja? Porque você também tem um saco de razões para continuar servindo lá. Não é assim? Uma porção de coisa que Deus já fez, que você diz, não, vale a pena. E a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. E eu escolho servir a Deus, eu escolho ser fiel a Deus, eu escolho usar meus dons e talentos para fazer diferença no reino de Deus. Amém? A vida é feita de escolhas. Primeira dificuldade que muitos pastores enfrentam são os conflitos na igreja. E o grande pecado é discutir esses conflitos na frente dos filhos. No almoço, na janta, na sala da televisão. Não discuta esses conflitos na frente dos filhos. Vá lá para o quarto do casal e converse lá. Porque as crianças, os filhos, eles não têm maturidade emocional para lidar com esses conflitos. Às vezes nem a gente tem.
Aquelas asneiras que foram ditas num conselho de igreja, numa reunião de diácono, numa assembleia de igreja, não é verdade. O que alguém fez ou deixou de fazer, o que postou numa rede social, por que eu vou expor meus filhos a esses conflitos? A palavra de Deus diz que o que sai da nossa boca deve servir para edificação. Cuidado com os filhos. Cuidado com os filhos. E eu falo isso para vocês como líderes. Ajude seu pastor a ter esse cuidado. Muitos pastores são negligentes. E os filhos sabem de todos os problemas da igreja. Eu criei meus filhos, eu e minha esposa, que eles amavam a igreja deles. Até eles entrarem na final da adolescência, eles não sabiam que tinham problemas na igreja. Eu e minha esposa conversávamos no quarto. Tudo que eles sabiam da nossa igreja era das bênçãos. Aí, conforme eles começaram a chegar no final da adolescência, início da juventude, líderes, eles começaram a ver as encrencas. E, de vez em quando, eles traziam as encrencas. E a minha resposta é isso mesmo, meu filho. Aconteceu isso. Nós temos que orar por isso. O que você acha que você pode fazer para melhorar essa situação? Eu sempre colocava como um desafio, como você pode fazer diferença. E vamos orar por isso. E tentava encontrar alguma coisa boa para ser mencionada logo após. Por quê? Porque agora eles estavam começando a amadurecer e eles mesmos estavam trazendo os assuntos. Uma outra situação que polui muito o ambiente na vida dos pastores e da esposa do pastor são sinais de rejeição. Alguns pastores, eles têm o hábito de dizer e cobrar dos filhos que seria diferente o ministério deles se o filho se comportasse assim ou assado. Se você perceber seu pastor, a esposa do pastor fazendo isso, senta com eles, conversa com eles e pede para eles não fazerem mais isso. Infelizmente, nem todo pastor ou esposa de pastor tem coragem de fazer o que eu fiz. Meu filho era pequeno, muito arteiro. Põe arteiro nisso. Ele sempre amou futebol. Ele levava a bola de futebol. Acabava o culto, a bola de futebol estava debaixo do banco da igreja. Acabava o culto, ele ia para o fundo da igreja com aquela bola de futebol, líder, levava um bando de guri atrás dele. E eles começavam a jogar bola. Tinha um irmão da nossa igreja, líder da igreja, que odiava futebol. Ele achava um absurdo alguém jogar bola de futebol dentro do terreno da igreja. Já viu isso em algum lugar? E aquele irmão, um dia, irado com meu filho, ele vira para o meu filho e diz: eu fico impressionado como que você, filho de pastor, faz isso. E começou e destruiu uma criança de 7 anos. Ele destruiu a autoimagem do meu filho, tudo vinculado ao ser filho de pastor. Ele chega chorando para mim, que o irmão fulano falou isso, que eu sou isso, que eu sou isso, que eu sou isso. Eu fui para casa, sentei com ele, conversei com ele. Nós colocamos parâmetros de quando ele ia jogar bola, quando não ia. Ele, de fato, tinha passado dos limites. Ele tinha errado. O irmão tinha todo o direito de chamar a atenção. Ele estava jogando no lugar que não podia jogar. Criança, 7 anos. Nada fora do normal. Na igreja de vocês acontece isso, né? Aí eu expliquei, falei para ele. Disse que ele ia ficar sem levar a bola durante alguns domingos, por causa daquilo e tal. E disse para ele: você pode ficar tranquilo, que nunca mais esse irmão vai falar para você alguma coisa e cobrar alguma coisa de você porque você é filho de pastor. Ele vai cobrar de você porque você é uma criança da igreja. E qualquer adulto da igreja tem direito de cobrar comportamento adequado de uma criança da igreja. E eu chamei esse irmão no meu gabinete, conversei com ele, agradeci porque ele estava zelando, cuidando, para que as coisas não fossem quebradas, e que ele chamou a atenção das crianças.
no domingo anterior. Ele ficou feliz. Eu saí de trás da mesa, pedi para ele ficar de pé. Eu sou maior do que ele, bem maior. Ele estava de pé, eu estava de pé, na frente da minha mesa. Eu olhei para ele e disse: agora quem está falando com o irmão é o Roberto, não é o pastor Roberto. Eu quero dizer uma coisa para o irmão, pela primeira vez, e vai ser a última vez. Eu proíbo o irmão de chamar a atenção do meu filho dizendo que é porque ele é filho de pastor. Não, mas por favor, me escute. E o irmão não vai falar nada. Eu proíbo que o irmão faça qualquer disciplina no meu filho ou em qualquer filho de pastor dessa igreja, dizendo que é filho de pastor e acabando com a autoestima deles porque eles são filhos de pastor. O irmão entendeu? O irmão está proibido. E o irmão está dispensado. Nem todo pastor teria coragem. Talvez no começo do meu ministério eu não tivesse coragem de fazer aquilo. Eu já tinha alguns anos de ministério. E isso tem a ver com personalidade. Talvez o seu pastor engula o sapo e pressione a criança. E fale como na pesquisa apareceu, algumas crianças demonstrando, filhos de pastor demonstrando sinais de rejeição, porque meus pais valorizavam mais o que o diácono falava, o que aquela irmã da igreja falava, do que os meus sentimentos. Cuidado com o que você fala e usar essa expressão de filho de pastor ou esposa de pastor. Quando eu era seminarista, eu fui seminarista numa igreja que a esposa do pastor era assistente social. Ela não tocava um dó no piano, mas ela era uma excelente assistente social, fazia um trabalho social na igreja maravilhoso. E uma vez eu ouvi uma líder da igreja dizendo: o que adianta ficar cuidando de pobre? Não consegue dar um dó no piano. E aquela liderança da igreja, com esses comentários, destruíam aquela esposa de pastor. Felizmente, o pastor conseguia proteger a esposa. Infelizmente, alguns pastores não fazem isso. Se o seu pastor não protege a sua esposa e os filhos, você, como líder, chave da igreja, precisa fazer isso. Chega junto daquele irmão que está destruindo e dizer: cala a boca. Não faça isso porque você está destruindo a vida da família do nosso pastor. Existem alguns pastores que têm algumas dificuldades muito sérias. Pulei um. A síndrome de Marte. Ah, essa é boa. Você conhece pastores que dizem: não, mas a gente sofre, a família passa por tudo isso, porque é o preço de servir ao Senhor. Já encontrou alguém assim? Quem tem síndrome de Marte precisa de tratamento psicológico, viu? Se você encontrar um pastor que tem síndrome de Marte, por favor, converse com ele e peça que ele vá fazer tratamento psicológico. O ministério não pode ser fardo. Um dia eu estava conversando com um pastor, num retiro de pastores, e ele falou tanto do sofrimento dele por ser pastor, o peso que era para ele, para os filhos, para a família, e o fardo que era. Eu virei e disse assim: deixa eu fazer uma pergunta para você. Você vai deixar o ministério quando? Ele olhou e disse: não vou deixar o ministério. Eu disse: mas por que você não deixa o ministério? Se o meu ministério fosse esse fardo que você está falando, eu não tinha abandonado. Eu vou vender persiana. Mas tem pessoas que têm essa visão. Ser filho de um pastor que tem essa visão de Marte, já teve um que morreu na cruz, não precisa ter outro. Quando você detecta um pastor que vive com essa síndrome de Marte, ele precisa de ajuda profissional. Isso é uma doença emocional que está sendo projetada no ministério. E isso influencia a família, prejudica a família. Isso gera algo muito ruim.
A síndrome de Marte, ela vai fazer com que aquela história, quando o filho pede um tênis novo, aí esse Marte vai dizer, meu filho, eu não posso comprar o tênis novo porque a igreja paga muito mal. Quantos adolescentes na sua igreja conseguem comprar um tênis novo? Tem uma porção de adolescentes que não compra tênis novo. Eu nunca disse para o meu filho que a gente não ia de férias, ou não ia comprar um tênis novo, ou ele não ia ter o dinheiro que ele queria porque a igreja pagava mal. É porque a gente não podia. Assim como muitas famílias da igreja não podem. Aí eu virava para ele e dizia, assim como muitas famílias da igreja podem menos do que nós. Graças a Deus. A gente pode até bastante coisa. Não é assim? Na sociedade, você sempre tem gente que ganha menos e gente que ganha mais. É só uma questão de você olhar em volta. E não é porque a igreja paga menos. É porque eu não posso. E, infelizmente, boa parte dos nossos colegas não são bons gestores de finanças. Então, muitos pastores, as dificuldades financeiras da família estão mais vinculadas à má gestão dos recursos do que a quanto a igreja paga. E é verdade, tem muita igreja que paga muito mal. Tem igrejas que são insensíveis ao sustento de uma família. Porque, normalmente, o líder da igreja, ele pensa no salário do pastor, em toda a despesa que a igreja tem com o salário do pastor, baseado no líquido que ele recebe depositado na conta dele. Só que ele não sabe, nunca parou para pensar, o custo que ele tem para a empresa dele, que é muito maior do que o líquido depositado na conta dele. Aí, quando ele vai para a assembleia decidir o salário do pastor, ele está com o líquido que é depositado como referencial para ser todo o gasto de sustento ministerial. Eu tenho recomendado a igrejas que salário não seja tratado em assembleia, que tenha uma comissão da igreja que trate, que a igreja tenha uma política de cargos, salários dentro da igreja, para você fugir da outra armadilha na área financeira. Sabe qual é? O pastor ganha pouco quando ele ganha bem menos do que eu, e o pastor ganha muito quando ele ganha mais do que eu. O referencial de salário pastoral bom é esse, infelizmente. Na minha experiência ministerial, eu tive uma situação na minha igreja, aquele tempo de inflação, lembra? 80% ao mês? Os mais velhos lembram disso? Reajustava salário todo mês. Teve uma assembleia muito complicada com esse reajuste. Um irmão foi contrário e eu não entendi o que estava acontecendo. E aquele irmão, durante uns 3 meses, mal me cumprimentava na igreja, líder, chave na igreja. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, eu não tinha feito nada. Aí, de repente, depois de 3 meses, um domingo de manhã, ele me encontra e diz, bom dia, pastor. Sabia que eu recebi um aumento? Meu salário é tanto. Quantas pessoas chegam para você e dizem, bom dia, meu salário é tanto? Aí que eu não entendi nada, eu fiquei parado. Aí a ficha caiu. Com aquele meu salário é tanto, o salário dele ficava maior que o meu. E ele voltou ao normal. Porque agora ele ganhava mais do que o pastor. Tem membros de igreja que é uma questão existencial para eles. Já que eu entrego o dízimo na igreja, o pastor não pode ganhar mais do que eu. Tem pessoas que isso é existencial. Esse é o grande problema de tratar o salário do pastor na Assembleia. É uma armadilha batista, uma tradição batista. Está gravando? Amaldiçoada. Nós precisamos nos livrar dessa maldição o mais rápido possível. Existem várias maneiras de fazer isso, tirando esse estresse da vida pastoral. Mas, continuando, pastores são gente, são pecadores, e muitas vezes o que a gente enfrenta com o pastor é isso. Ele faz
alguma coisa que não é o que ele diz, fé e comportamento. Esse é um dos itens que os filhos comentam na pesquisa. Eles escutavam o pai pregando uma coisa e em casa vivendo outra. É triste, mas é verdade. Se alguém conhece o pregador, são os filhos. E nessa inconsistência, isso gera uma crise muito grande familiar. As esposas sofrem muito com isso. Porque na mensagem ele está pregando o ideal cristão. E chega em casa, ele é um pecador que está tentando chegar nesse ideal. E isso gera uma pressão muito grande na vida familiar. O quinto, muitas pessoas vivem a vida sem alegria e sem crescimento. Muito riso, pouco siso. Algumas pessoas têm um entendimento de que vida cristã é coisa séria. Já encontrou crente assim? Você não pode se divertir, senão não está muito espiritual. E tem pastores que chegam em casa e vivem a vida doméstica desse jeito. Coitado dos filhos adolescentes. Mas bênçãos. Coisas que os filhos falaram que foi muito bom para eles e que criaram um ambiente gostoso na vida familiar do pastor. Coisas que vocês podem fazer e incentivar o seu pastor e a esposa do pastor a fazer para melhorar o ambiente na família. Primeiro, criar relacionamentos gostosos, tempo junto, um ambiente de confiança, segurança de que nós somos aceitos, nós somos família. Sabe, tempo de folga? Não permita que seu pastor não tenha um dia de folga. Não permita, não aceite. Não valorize. Não ache que ele é consagrado porque ele não tira um dia de folga. Pelo contrário. Graças a Deus, a nova geração tem valorizado isso mais do que a minha geração. Na minha geração, muitos pastores se orgulhavam, porque há 10 anos eu não tiro férias. Isso é uma abominação. Pastor que não tira férias está dizendo que é incompetente. Em retiro de pastores eu falo isso. Pastor que diz que não tira férias está dizendo que ele é incompetente. Não é virtude, é defeito. Faz mal para a família. Faz mal para você. Faça nada. Respeite o dia de folga. Eu sou pastor de uma igreja abençoada. Gente, eu tiro férias e fico na minha casa. Eu adoro tirar férias e ficar em casa. Eu gosto de ficar em casa. Eu tiro férias e fico em casa. E o povo não vai lá. Eu tive uma situação muito engraçada que eu fiquei de férias em Curitiba e fui com a minha esposa no shopping. A igreja sabe que eu estou de férias. A gente comunica que fulano está de férias, fulano está de férias. E tinha um casal que sabia que eu estava de férias. Eu encontrei com eles no shopping. Já fazia 15 dias que eu estava de férias. E você encontra o povo da igreja e fica feliz da vida, né? Eu encontrei com eles no corredor. Fulano, eu fui lá, dei um abraço, não sei o que e tal. Aí a gente começou a conversar, ele virou e disse, tá, tchau, pastor, o senhor está de férias, eu vou embora. Eu disse, calma, gente, eu estou de férias, mas não estou doente. Não, pastor, o senhor está de férias, depois a gente fala. Mas é aquele sentimento de que ele quer deixar a gente... E é isso mesmo. Force seu pastor a tirar férias, a desenvolver relacionamentos gostosos. Sabe como é que você faz isso? Empresta a casa de praia, empresta a chácara para ele ir. Leve ele até lá. Pague um fim de semana no hotel para ele. Mas não vá com ele, não. Se você for com ele, vão ficar falando de igreja. Não vá com ele, não. Esse que é o problema. Não, pastor, ele vai comigo para a casa de praia. Aí falam de igreja o tempo todo, não descansou. Entendeu? A gente vai porque é gostoso, é legal estar junto. Ótimo. Eu falava com o povo da minha igreja que eu ia me aposentar e ia para a praia.
Pastor, o senhor vai para a praia? Eu disse, eu vou me aposentar, vou botar uma cadeirinha de alumínio na beira d'água, aquela ondinha batendo no pé. Aí eu vou pegar uns folhetos, eu fico entregando assim para quem está passando atrás. Essa vai ser a minha aposentadoria. Aí vai ter uma igrejinha lá, de vez em quando eu vou pregar na igrejinha, porque é bom pregar, né? Então é uma igrejinha, aquelas igrejinhas de praia, pequenininha, assim, 20 membros, 30 membros. Aí eu vou lá, de vez em quando eu prego e tal. Aí uma irmãzinha virou e disse, pastor, que praia que o senhor vai? Olhei para... Por quê? Eu vou comprar um terreninho lá. A outra disse, eu também vou construir uma casinha lá. Eu disse, pronto, acabaram com a minha aposentadoria. Acabaram com a minha aposentadoria lá, esse povo já vai atrás de mim. Mas eles precisam disso, porque precisa cultivar esse ambiente familiar de relacionamento gostoso. E você pode ajudar, como líder, a que ele desenvolva isso. Uma das grandes lutas numa casa pastoral, que os filhos enfrentam, a família enfrenta, é liberdade de expressão. Um lar onde os pais incentivam individualidade e liberdade de expressão, esperando respeito às regras da família e leis básicas da sociedade. Pastor ganha vida fazendo o quê? Falando. A gente ganha vida falando. E falando para fazer o quê? Para convencer. Quando eu casei, a minha esposa, depois de algum tempo, um dia ela sentou comigo e disse, vamos fazer o seguinte, a gente vai discutir os assuntos, você não vai me dar aula. Eu disse, como assim? Aí eu comecei a explicar para ela que eu não fazia isso. Ela disse, exatamente o que você está fazendo. Você não vai fazer mais isso. Você não vai me dar aula sobre tudo que a gente discutir. Nós vamos discutir os assuntos. Ser família pastoral é muito complicado. Porque, se bobear, o pastor fecha a boca de todo mundo dentro de casa, porque ele tem opinião sobre tudo quanto é assunto, e ele vai querer convencer todo mundo a pensar do jeito que ele pensa. More com uma fera dessa. Fácil não, gente. Morar com santo não é fácil, não. Ore pela esposa do pastor. Não é fácil ser esposa do tipo, não. E ele não percebe isso. A gente não percebe, porque a gente ganha vida fazendo isso o tempo todo. Quem é casado com vendedor sabe o que é. Se é casado com vendedor, ele está vendendo para você o produto o tempo todo. Quem é casado com professor, vive essa situação do mesmo jeito. Quem é casado com advogado, tudo vira um caso. Tudo ele já elabora um processo. E ele já quer botar um juiz sentado e vamos resolver. Tem testemunha. Ele já quer encontrar testemunha e quer encontrar jurisprudência, porque a cabeça, a estrutura mental está formada, é formatada desse jeito. Aí você é casado com alguém da área de exatas, mas não tenha dúvida, ele já vai querer fazer um cronograma. Vamos lá pegar um papel, a gente já faz ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem um teorema, causa e efeito, e a vida é assim, não é? Tudo na vida é causa e efeito. A cabeça de exatas funciona assim. A cabeça de pastor é convencer todo mundo de tudo. E a vida familiar não pode ser baseada nisso. Então, se você quer ajudar a família do seu pastor, incentive para que haja liberdade de expressão. Traga os filhos do pastor na sua casa e incentive para que eles se expressem. E quem sabe você vai ser um intermediário, caso esteja havendo uma dificuldade de comunicação e de expressão de pensamentos. Membros de igreja que têm filhos na adolescência, na mesma idade de filhos do pastor, podem abençoar demais a família do pastor nesse sentido. Demais. Providenciando afeição e afirmação. Todas as nossas famílias precisam disso, não é mesmo? Quando a gente faz isso, sendo disponível, sendo honesto, esse é um dos grandes desafios do pastor,
Porque ele é disponível para todo mundo. Mas se bobear para a família, ele não é. Ele fala com todo mundo sobre todas as verdades, mas em casa ele está tão cansado que ele não quer nem conversar. Ele, quando chega em casa, ele quer ficar na caixinha do nada. Aí ele senta. Eu me lembro quando as crianças eram pequenas, eu chegava em casa, a minha esposa tinha uma renca de palavras para falar e de histórias para contar das crianças, do que tinha acontecido, da empregada. Ela tinha uma vida para me contar. E eu tinha passado um dia inteiro lidando com problemas, com desafios, dificuldades. Eu estava cansado de falar. Chegou um momento em que nós sentamos e nós fizemos um trato. Que ela ia me dar meia hora para eu chegar em casa, porque o corpo tinha chegado, mas a cabeça ainda estava andando, né? Então eu chegava em casa, eu dava um beijo nela e ela me deixava na caixinha do nada por uma meia hora, mais ou menos. Sabe aquela história que mulher não consegue entender? Que ela vira e diz, o que você está vendo na televisão? Não sei. E você está mudando de canal. Para num canal. Eu disse, não quero. Acontece com vocês? Como é que você consegue ver televisão assim? Vendo. E, na realidade, eu não estou vendo nada. A cabeça está depurando o dia. Aí, depois de uma meia hora, a gente sentava, aí ela contava tudo, aí eu conseguia. Nós falamos demais como pastor, o tempo todo, a gente interage demais. E, às vezes, a gente lida com situações muito delicadas. Aquele casal querido da igreja, líder-chave, à beira do divórcio, ninguém sabe, só a gente. Ou, de repente, você sabe de uma família que acabou de receber a notícia de um câncer. Eles estão chocados, destruídos, e você está sendo sugado para aquela crise. E, ao mesmo tempo, você foi visitar um bebê que nasceu. O primeiro filho esperado, depois de anos tentando ter um filho, finalmente nasceu. Aquela família está exuberante. E isso tudo no mesmo dia. Como é que teu coração trabalha com tudo isso? Isso é ministério pastoral. Aí você chega em casa e você encontra uma família normal. Encorajando discussão nessa família, debate dos tópicos e providenciando segurança. Muito importante, reafirmando identidade, criando estrutura e disciplina nessa família. A importância de nós termos estrutura e disciplina nessa família. Por quê? Pode salvar. A importância de nós temos esse vínculo familiar muito forte. E a família pastoral, ela tem essa força para salvar o pastor de entrar no estresse, entrar numa estafa. A demanda do trabalho pastoral é muito forte. Alguns dados que normalmente não são falados. Você sabia que tem estudos feitos que
o desgaste físico mental para pregar um sermão de 20 minutos equivale ao trabalho de 8 horas, trabalho braçal de 8 horas. Um sermão de 20 minutos. O desgaste equivale a um trabalho braçal de 8 horas. O trabalho pastoral, essa demanda de aconselhamento, estruturação, liderança, é considerada uma das profissões mais estressantes da face da Terra. E esse ser humano, chamado por Deus, que está envolvido nessa tarefa, ele tem família, ele é humano como todos nós, e ele convive com essa tensão de estar representando Deus para a comunidade e a humanidade dele. E Deus levanta essas pessoas para liderarem espiritualmente a comunidade, e Deus levanta líderes como vocês para serem o suporte dessa liderança espiritual dentro da comunidade. Você tem a população, o povo geral, você tem um líder espiritual, e Deus levanta líderes aqui, que são o suporte dessa liderança maior e que são o apoio, que decodificam a realidade para o restante do grupo. Uma das maiores tarefas de um líder é traduzir, interpretar realidade para os liderados. Uma das tarefas mais importantes que um líder faz é interpretar realidade para os liderados. Porque se todo mundo compreendesse tudo da maneira clara e objetiva, não precisava ter líder. É justamente porque a maioria das pessoas não consegue perceber e entender claramente, de fato, o que está acontecendo, é que elas precisam de líderes. Por isso que Deus levanta líderes. E quando você tem líderes que são íntegros, honestos, usados por Deus, eles interpretam realidade para os liderados. Esses chamados por Deus para liderar espiritualmente a sua igreja, a comunidade, eles precisam de pessoas como você para ser o suporte para que ele possa cumprir essa chamada que Deus deu a ele. Alguém disse que um rio sem margem não é um rio, é um pântano. Um quarto fechado à chave não é um quarto, é uma prisão. A gente precisa descobrir como que a gente apoia esse pastor sem aprisioná-lo. Você consegue enxergar como algumas igrejas aprisionam o seu pastor? Tem igreja que proíbe o pastor de sair, coloca o pastor numa camisa de força, do que pode ou não pode. Está na moda, várias igrejas agora estão tirando o pastor da presidência da igreja. Já viram essa moda que está se espalhando agora pelo Brasil? É um procedimento muito comum na Pioneira, e várias igrejas da Batista Brasileira estão adotando isso, é botar a camisa de força no pastor. Você precisa ter margem no rio, porque senão o rio não chega a lugar nenhum, vira um pântano. A característica do pântano é justamente isso, ele não vai a lugar nenhum. Ele é só uma poça d'água. Uma grande poça d'água que não vai a lugar nenhum. O rio, porque tem margem, ele tem direção e tem correnteza. O líder é essa margem e ajuda aquelas águas a irem a algum lugar. Uma igreja com uma liderança forte tem um facilitador para que aquele líder espiritual cumpra o seu propósito. O problema é quando você faz uma represa e você vai soltando água a conta gota, porque você quer controle do seu líder. Em algumas igrejas, a liderança quer ter controle do líder, não quer ser liderada pelo líder. Essas igrejas que
tiram o pastor da presidência, o que eles querem é controle do líder. Então não querem ser liderados. É verdade, existe risco. Toda vez que eu aceito a liderança de alguém, eu corro riscos. Bem-vindo à vida real. Seus filhos correm um risco absurdo, porque Deus colocou você como líder na vida deles. Como bebê, eles podem morrer, porque você não deu comida, não tratou, deixou morrer de uma gripe. Não é assim? Não é isso que pai e mãe faz com o bebê? Se não liderar direito aquela vida, ela morre com uma facilidade absurda, não é assim? Pai e mãe são líderes dos filhos. Toda vez que eu sou colocado sob a liderança de alguém, eu corro riscos. Mas toda vez que eu sou colocado sob a liderança de alguém, Deus pode usar essa liderança para me abençoar de uma forma absurda. Como um pai e uma mãe faz com um bebê. Cuida, zela, ajuda a crescer, dá vida, dá amor. É esse o projeto de Deus. E na construção que Deus fez da igreja, Ele levanta líderes espirituais, Ele levanta uma liderança nessa igreja, para que nessa construção em comunidade, o projeto dele se cumpra, para que muitos venham a conhecê-lo como Senhor e Salvador. Vamos ler juntos esse texto? Eu agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa pessoa que você chama de pastor, essa família que você chama de família pastoral, eles estão envolvidos num processo de vida que se chama vida cristã. E tem uma boa obra que está sendo feita na vida deles. Os filhos vão crescer, os filhos vão embora, eles vão ficar sozinhos. Eu comecei o ministério, eu não tinha filhos. Meus filhos chegaram, meus filhos cresceram, meus filhos casaram. Hoje estou eu e minha esposa de novo, sozinhos. E o ministério está continuando. E a igreja participou de todo esse processo histórico na nossa vida. Que privilégio! Que privilégio! Eles têm histórias com a igreja, com o corpo de Cristo, fantástica. A vida deles foi marcada por uma igreja amorosa, uma igreja onde eles puderam servir, desenvolver dons, talentos. Que coisa boa! E eu creio que é esse o projeto de Deus. Eu queria convidar você a voltar para o grupinho agora. Pega aquela lista de novo e, à luz do que a gente falou aqui, passe por cada um daqueles itens. Pega o que vocês tinham anotado aí. E agora, lendo cada um desses itens que vocês tinham anotado, reajam à luz do que vocês ouviram aqui. Façam alguns comentários e depois a gente vai retornar. A gente não pode esquecer do valor da família, da nossa família. Você, como líder, tem que ter esse zelo. Tudo isso que a gente falou aqui, você tem como aplicar na sua família, como líder, zelar muito pela sua família, pela identidade da sua família e zelar pela família do pastor. Eu queria abrir agora para alguns minutinhos, caso, vendo essa lista, teve algum assunto da lista que se diz, a gente não tocou nesse assunto, eu gostaria que a gente falasse sobre esse tema um pouquinho. Alguém tem algum assunto que você gostaria de destacar? Ali atrás, por favor. O microfone está chegando. Diga lá, meu irmão. A gente tinha, como o senhor pediu para a gente falar só uma frase, né, no começo, a gente tinha colocado um ponto de que
A esposa do pastor nem sempre é que vai ser uma pessoa totalmente interagida com a igreja. Então, a gente, às vezes, transfere a responsabilidade do ministério pastoral para a esposa, né? E nem sempre, às vezes, ela vai ser uma profissional. Ela tem sua profissão, a nossa, em especial, ela é professora de educação física, né? E nem sempre ela vai assumir um cargo daquela liderança, porque, às vezes, a igreja espera que a esposa do pastor seja a extensão dele. E ela tem que fazer tudo, ela tem que tocar, ela tem que ser líder da união feminina, ela tem que isso, tem que aquilo. O famoso pacote pague um, pegue dois. E aí vem o pacote completo. E, às vezes, a gente a igreja joga uma responsabilidade muito grande para cima da esposa do pastor. Né? Nós estamos lidando com... A história humana sempre é um pêndulo, né? A gente, durante muitos anos, viveu uma realidade do pague um, pegue dois. E a expectativa era essa, né? Você traz o pastor e a esposa do pastor era pastora, ela trabalhava tanto quanto ele, né? E algumas eram até melhores do que os pastores, falando a verdade aqui. Tinha um pastor lá no Paraná que dizia a cabeça dela no corpo dele dava um pastor. Mas nos dias de hoje, eu vejo, às vezes, o pêndulo indo para o outro extremo. A maioria das esposas de pastor hoje tem profissão, trabalho, e você está vendo algumas situações de alguns pastores mais novos em que a esposa do pastor ela quase não vai à igreja. É o outro extremo. Ela quer tanto ser diferente dessa segunda pastora que ela mal e porcamente vai ao culto. Eu acho que daí também é um outro equívoco. Todo extremo é equivocado. A virtude está no equilíbrio. Como crente em Jesus, ela tem que ter um envolvimento, usando os dons, os talentos que Deus deu. E espera-se que a esposa do pastor seja uma crente boa. Aquela assim, ponta firme. Agora, é claro que a vida tem suas estações, né? Aí chega um bebê, é um momento que toda mulher tem um envolvimento um pouco menor nas atividades da igreja quando chega um bebê, é natural isso. A vida tem estações. Mas espera-se que a esposa do pastor seja uma crente consagrada, uma pessoa envolvida no trabalho, uma pessoa que acredita no que o marido está liderando, né? Então, é esse equilíbrio que a gente tem que administrar. E isso é alguma coisa que as mulheres mais experientes, bíblico isso, podem ajudar a nova geração, trazendo sabedoria para essa nova geração, ajudando essa nova geração a dar equilibrada. Porque a maioria da nova geração é profissional. Tanto que retiro de pastores com esposas de pastor hoje, nós temos um problema seríssimo. A nova geração não vai a retiro de esposa de pastor, porque fazem durante a semana. Aí é só o povo mais antigo que vai. A nossa convenção tem uma dificuldade muito grande com isso. Eu não sei aqui em Minas como é, mas a maioria das convenções ainda fazem retiro de esposa, pastor e esposa de pastor durante a semana, assumindo que as esposas não trabalham. Não existe mais isso. A grande maioria das esposas trabalham hoje em dia, né? É como união feminina, né? Terça à tarde, reunião da união feminina é uma utopia, né? É dizer que nós vamos ter, a partir dos 60 anos, a nossa frequência. Porque, na realidade, a maioria, quase que a totalidade das mulheres da nossa igreja trabalham o dia inteiro. E até fazendo um dia à noite é complicado, porque elas chegam em casa e tem a outra jornada para tocar. Então, é um outro momento, um momento histórico diferente. Mais alguém? Diga, meu irmão. Eu vejo um problema que nós anotamos aqui também, a questão da administração, que há uma sobrecarga também em muitos pastores, que tem a administração da liderança espiritual, né, que é essa, e social, que essa deve ser a do pastor, mas a física eu acho que deve ser distribuída entre a liderança. O pastor não é treinado para fazer essa parte administrativa, financeira da igreja, né? Alguns têm habilidade, mas a maioria não, porque o pastor é de área de humanas, né? O pessoal da área de humanas vive no mundo das ideias, né? Então, você coloca número, planilha, tabela, Excel, eles já começam a olhar no celular, né? Porque não é a praia deles.
Então, é aquela história, o segredo da liderança não é o saber tudo, é o saber quem sabe. E eu monto uma equipe com pessoas que complementam as minhas fraquezas. Esse é o grande segredo. O bom líder não é aquela pessoa que sabe todas as coisas, é aquela pessoa que sabe o que ele sabe e sabe o que ele não sabe. E ele sabe quem sabe o que ele não sabe. E monta uma equipe que complementa. Esse é o grande segredo. Se você quer ser um bom líder, você faz isso. Você identifica, eu sou bom nisso, eu não sou bom nisso, quem é bom nisso, vem cá me ajudar. E você agrega pessoas que complementam você. Dentro desse tema, a gente estava lembrando uma coisa muito que vem muito dentro da nossa realidade, da nossa sociedade, que é a questão de depressão. Nós temos, sim, dentro da Convenção Batista Brasileira, pastores com depressão. É verdade, pastor? E também dentro disso temos alguns relatos, também dentro da convenção e fora de outras denominações com pastores, que chegam ao autoextermínio. E isso compete a nós, líderes, estarmos tendo esse feeling e acompanhar os nossos pastores, suportando eles nas dificuldades, dentro das programações e também na sua vida pessoal, ajudando ele no dia a dia, não só como membros, como parte da equipe da liderança da igreja, mas como amigos também. Porque acho que dentro disso que acaba culminando, não só exclusivamente por causa disso, existem muitos pastores que não têm amigos, a não ser outros pastores. Esse problema de depressão não é um problema com os pastores, é um problema do mundo moderno. A sociedade pós-moderna, ela é desesperançadora, é uma sociedade da desesperança. Nós vivemos, e isso não tem nada a ver com Temer, gente, não tem nada a ver com Lava Jato. Isso é sociedade pós-moderna. A pós-modernidade, ela desconstruiu o olhar o mundo com esperança. Ela é melancólica, a visão pós-moderna. E você vê o mundo com desesperança. O que nós estamos vendo é uma sociedade tremendamente psicologizada e que valoriza os sentimentos. Então, está todo mundo olhando para dentro de si e para os sentimentos, coisa que no passado não se fazia muito. Então, todo mundo olhando para dentro de si sem esperança, está ficando deprê. E não é só pastor que está deprê. Todas as profissões, na sociedade, nós temos uma epidemia de depressão e o crescimento de suicídios é imenso. A grande discussão é se o suicídio está crescendo porque escolheram divulgar suicídio, que até alguns anos atrás tinha um acordo ético com a mídia de que suicídio não era divulgado na mídia. Até alguns anos atrás. E esse acordo ético foi rompido. E começou-se a divulgar suicídio. O entendimento é que isso ia servir de prevenção. E hoje existe um grande debate se isso está incentivando o suicídio. Então, eu me suicidei, eu fui na varanda, coloquei uma corda, e eu pendurei a corda no pescoço, e eu me matei à noite, quando cheguei do trabalho. Aí ele, que já estava com umas ideias suicidas, ele disse, eu tenho uma corda em casa, à noite não tem ninguém em casa, puxa, quando eu chego do trabalho é bem a hora que eu me sinto pior, quem sabe eu posso fazer isso. Quer dizer, ele soube do suicídio lá, e ele teve todos os passos. No Netflix tem uma série feita, 13 razões para o suicídio, um negócio absurdo aquilo. Eu comecei a assistir aquela série, é uma apologia ao suicídio, dando ideias do como se matar. É um negócio assim surreal. Nós vivemos nessa sociedade doente. E quando você, na mídia lá dos pastores, de vez em quando tem umas conversas assim, como se só os pastores estão se suicidando. Não, gente. A minha filha é médica, meu genro é médico. No meio dos médicos tem um número de suicídios assustador. Se você vai para uma outra profissão, para advogado, no meio dos advogados também tem suicídio. Apesar de todo o dinheiro que eles estão ganhando com a Lava Jato, ele tem muito suicídio.
Entende? Todas as profissões você está encontrando suicídio, porque a sociedade está se suicidando. Aí você vai para países ricos, o número de adolescentes tirando a vida é uma coisa assim absurda. Porque não tem esperança de vida, não tem perspectiva de vida, não tem por que eu estou vivo, o que eu estou tentando fazer com a minha vida. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer nesse tempo que nós vivemos é ler sobre o assunto e aprender os sinais de suicídio. E sempre que uma pessoa mencionar que está pensando em suicídio, por mais irrelevante que pareça, não desconsiderar isso. Uma dica que eu passo é sempre que alguém mencionar para você a possibilidade de suicídio, faça um pacto com essa pessoa. Sempre. Pacto de quê? Diga para ela, então você vai fazer um favor para mim. Antes de fazer essa besteira, você vai ligar para mim. Ou você vai me procurar para conversar. Eu vou ser a última pessoa com quem você vai conversar. O que você vai fazer é, você está deixando uma última porta de saída para ela. A maioria dos suicidas, na realidade, eles estão desesperançados, eles não queriam tirar a vida. É porque eles não conseguem enxergar uma possibilidade de acabar com aquela dor interior que eles têm. Por isso que eles tiram a vida, porque eles acham que desse jeito eles vão se livrar daquela dor. Mas, no fundo, eles não queriam tirar a vida. E daí, tendo uma porta, mais alguém para conversar. Usando essa técnica, uma vez um senhor me ligou, era 11h30 da noite, dizendo, pastor, o senhor disse que eu tinha que falar com o senhor antes de me matar, então eu estou com um revólver aqui e eu vou me matar. Aí eu escutei a esposa batendo na porta, eu disse, onde é que você está? Eu estou no banheiro da minha casa, minha esposa está desesperada lá fora, batendo na porta, porque eu já disse para ela que eu vou me matar. Eu fiquei meia hora conversando com ele. Foi o tempo, ele morava numa chácara, para um outro pastor ir até lá aquela chácara. Porque enquanto eu falava com ele aqui, eu pedi minha esposa para ligar para um outro pastor, que conhecia onde ele morava, para ir até lá. O outro pastor chegou, faltavam uns 5 minutos, ele disse, pastor, faltam 5 minutos, vai ser a meia-noite que eu vou me matar. Foi muito bom conhecer o senhor. E foi tudo isso, e quando chegou meia-noite, ele deu o tiro. Quando ele deu o tiro, eu escutei o corpo caindo. Nisso eu escuto a porta sendo quebrada. Eles não quebraram a porta antes, porque eles tinham medo que ele atirasse antes, né? O outro pastor pegou o telefone e disse, ele deu o tiro na cabeça e tal, não sei o quê, a cabeça estava toda ensanguentada, graças a Deus. Ele não tinha experiência com arma, o coice da arma fez com que ele não conseguisse manter aqui. Então, a arma caminhou com o coice e acabou ferindo simplesmente a parte de cima da cabeça. O infeliz sobreviveu. E a família dele ainda sofreu um bom tempo na mão dele. Ele era bipolar. Mais adiante, ele matou o vizinho com a mesma arma. Numa hora de histeria dele, numa discussão com o vizinho, ele foi em casa, pegou aquela arma e matou o vizinho. Aí, mais adiante, ele tirou a vida. Mas você vai encontrar pessoas assim. E você vai encontrar pastores que vão ficar desesperançados, deprimidos e podem começar a ter sinais de suicídio até. Incentive a procurar ajuda profissional, psiquiatra, psicólogo. Leve-os pela mão. Nós temos vários homens aqui. Quem de vocês procura um médico espontaneamente, sem que a esposa tenha que fazer força e marcar consulta para você? Minoria. A maioria, homem vai procurar médico porque a esposa telefona, enche a paciência, marca, carrega pela mão. É assim. Então, você acha que o pastor vai ser diferente? Pega ele pela mão. Eu tive uma experiência, estava contando ali no grupo.
eu não sabia que existia andropausa, não sei se vocês sabem. Assim como tem menopausa para a mulher, tem a andropausa. Quando veio a andropausa para mim, a oscilação hormonal nessa fase da vida, foi algo violento. Eu não dormia. E eu achava que até que era bom, eu estava produzindo muito. 3h30 da manhã eu acordava, não tinha mais sono, abri o computador, nunca escrevi tanto, nunca li tanto livro, nunca preparei tanto sermão. Gente, o ministério produziu a beça. Eu acordava 3h30, trabalhava até às 7h, tomava café, ia para o escritório. Só que o corpo não estava aguentando. E aquele processo de carência hormonal e desequilíbrio interno começou a se agravar. Eu comecei a me fechar cada vez mais dentro do processo da andropausa, começou a gerar uma estafa. Eu não conversava mais com as pessoas. Nos últimos tempos, eu terminava de pregar, eu descia do púlpito cumprimentando as pessoas, indo para o carro, entrava no carro e ia embora para casa. Eu não ficava na igreja conversando com as pessoas. Eu não sou assim. Eu descia do púlpito cumprimentando as pessoas, indo na direção do carro, pegava o carro e ia embora. Aí entra o papel de líderes como vocês, que é importantíssimo. A minha esposa estava muito preocupada, porque eu comecei a perguntar para ela qual é a roupa que eu colocava. Eu chegava e dizia, que roupa que eu ponho? Escolhe para mim. Ela olhava para mim e dizia, eu escolhi a tua roupa? Escolhe para mim, não estou com vontade de escolher hoje. Uma vez ela fez, 2 vezes ela fez. Ela olhou para mim e disse, tem uma coisa errada com você. Não, tem nada, só não estou com paciência de escolher roupa. Na realidade, eu estava indeciso. Eu não estava com capacidade de escolher, isso é típico da estafa. Eu estava com começo de estafa. Líderes chaves da minha igreja perceberam isso. A importância de pessoas como você, que amam o seu pastor, que cuidam do seu pastor e conhecem o seu pastor. Eu terminei de pregar o sermão domingo de manhã, quando eu desci, esses 2 líderes estavam no degrau de baixo do púlpito. Um deles olhou para mim e disse, pastor, o senhor vai essa semana para o spa da Lapinha. Eu olhei para a cara dele. Nós já reservamos para o senhor, está tudo pago, o senhor vai cancelar toda a sua agenda. Veja, eu estou numa fase super indeciso, nem escolher minha roupa eu estou conseguindo, porque a estafa está se instalando. Eu olhei para a cara dele e disse, tá bom, eu vou. O senhor avisa a sua esposa, porque ela tem que levar o senhor amanhã cedo. Está tudo pronto e o senhor fica uma semana lá. Eu olhei para eles e disse, tá bom, eu vou. Cumprimentei e continuei cumprimentando o pessoal, fui para o carro e fui para casa. Cheguei em casa, disse para minha esposa, fulano e fulana disseram isso para mim. Ela disse, que bom que alguém está sugerindo uma solução. Um deles era médico. E eu fui para lá. Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. Um spa em que tinha tratamento médico, físico, exercício, toda uma questão de alimentação. Eu fiquei uma semana, no final da semana eu disse, não, eu vou ficar mais uma semana. Uma semana é muito pouco. Fiquei mais uma semana lá, fiquei 15 dias no lugar, voltei, tive que refazer toda a minha agenda. Hoje eu tomo vários medicamentos como resultado daquela estafa, mas graças a Deus, porque líderes como vocês, porque eles se importaram e interviram naquela realidade, eu não fui até o fundo do poço daquela estafa. Eles conseguiram segurar a minha estafa no comecinho, gente. Quem tem uma estafa como aquela que eu estava caminhando e vai até o fundo do poço, você fica com sequelas irreversíveis para o resto da vida. Graças a Deus eles interviram na minha história, foram usados por Deus. O papel de vocês é importantíssimo para o pastor, para a família do pastor. Não é por acaso que Deus levantou pessoas como você na sua igreja.
é muito mais do que para fazer programa, para fazer um congresso, muito mais do que isso. Deus não precisa de fazedores. Deus precisa de pessoas que sejam discípulos e que amem como Ele ama. As atividades são consequência, mas não é o foco. A sua igreja não é a quantidade de programas, atividades e congressos que ela tem. A sua igreja são os relacionamentos que existem entre o povo da sua igreja. Isso é que é a igreja. E para que isso exista, o líder maior, o líder espiritual precisa ser bem cuidado. A família dele tem que ser saudável. Eu vou passar um vídeo agora, muito especial, que fala sobre família e a gente não desistir de família. Quando você lida com líderes, às vezes você tem vontade de desistir dele. Quando você lida com pessoas, às vezes você tem vontade de desistir deles. E eu queria que a gente terminasse esse nosso tempo e saísse daqui com essa segurança de que, assim como Deus não desiste de nós, nós não podemos desistir do nosso próximo. Esse próximo pode ser o filho de um pastor, uma filha de um pastor, pode ser a esposa de um pastor, pode ser o pastor mesmo, pode ser algum filho nosso, alguém da sua família. E Deus vai ministrar o seu coração, eu tenho certeza, através desse vídeo. Deixe Deus falar ao teu coração e nós vamos terminar esse tempo aqui em oração, pedindo que a gente saia daqui com esse senso de missão muito claro. Que família é projeto de Deus. E a família do seu pastor é projeto de Deus também. Tá bom?
you the silence. This is a moment. I take you the silence. Nunca desista da sua família. Família é o bem mais precioso que Deus tem para nós. Você pode fechar de novo o grupo? Tem um tempo de oração no grupo. Orando por seus pastores, orando por suas famílias. E nós vamos estar terminando o nosso tempo aqui.